dia! O tema de hoje é um tema importante. É ações possessórias no novo CPC, no novo Código de Processo Civil. Não dá para participar do mundo das transações imobiliárias sem ter conhecimento das ações possessórias. É obrigação sua, é obrigação nossa. Vamos lá. Professor, o que é ação possessória? Então vamos entender isso. Nós temos a classificação da posse e do domínio. Quando eu falo de posse, posse é situação fática. Domínio é registro, propriedade. Só é dono no papel, no documento, aquele que tem o registro, que tem o domínio. Quando eu falo de registro e domínio e propriedade, é a mesma coisa. Você, quando tem uma escritura pública e não fez o registro, você ainda não tem o registro, o domínio. Você tem uma escritura pública, um documento, mas você, na verdade, você tem a posse. Muita gente confunde. Eu sou o proprietário, e ele pega um contratinho de gaveta. Eu sou proprietário e pega a escritura pública. E, na verdade, não tem o registro, não tem o domínio, não tem a propriedade, só tem a posse. Posse é situação fática. E o direito brasileiro, ele protege a posse. Brinco muito em relação a isso em aulas presenciais, em cursos presenciais, que o Brasil é um país que incentiva a invasão de propriedade. Professor, que absurdo. É uma realidade. É uma realidade porque nós temos um buraco no Código Penal. O Código Penal, nós temos um crime só, que é o esbulho possessório. Tem que pegar na hora invadindo o imóvel, senão não é crime. Olha que interessante. Fora isso, nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da função social da propriedade. Esse princípio protege, e ajuda e fundamenta diversas ações de uso capião. Então, quem invade um imóvel, com esse princípio, não que vai ganhar uso capião que a ação ganha, não, mas esse princípio ajuda muito para que futuramente a ação de uso capião seja uma sentença procedente. Olha que interessante. Quando eu falo de uso capião, o mínimo eu preciso ter posse. O principal requisito de uma ação de uso capião é a posse, e a posse direta. Eu preciso estar no local, morar no local, frequentar o local, proteger, cuidar, tomar conta da posse. Só tem a posse aquele que provavelmente não tem o domínio, aquele que provavelmente invadiu, comprou a posse. Claro, nós temos pessoas que têm um imóvel no nome, também tem a posse, mas a discussão de posse é uma discussão diferente de domínio. Então vamos lá, vamos entender isso. Professor, o que é ação possessória? Nós temos aí no Código de Processo Civil a separação de procedimentos. Nós temos o procedimento de conhecimento, temos o procedimento de execução e temos os procedimentos especiais. As ações possessórias aparecem e são esclarecidas lá no procedimento especial, ou seja, um procedimento que merece uma atenção diferenciada. Quando fala de ações possessórias, você precisa entender que a ação possessória, nós temos três ações possessórias. A primeira ação possessória é a ação chamada de reintegração na posse. Reintegração de posse é uma ação possessória e muito conhecido. Reintegração é a perda da posse total. Essa é a ação adequada. Nós temos uma segunda ação possessória, que é a ação que chama manutenção de posse. Ação de manutenção de posse. Professor, qual que é a diferença para a ação de reintegração? A ação de reintegração de posse, você perdeu a posse para um invasor, para alguém, e você quer recuperar a posse total, porque você perdeu a posse total. Isso na reintegração. Já na manutenção, você não perdeu a posse total, você perdeu parte da posse. Olha que interessante. Manutenção, parte da posse. Também é uma ação possessória. E nós temos um terceiro instituto, que é o chamado de manutenção processual. Então a terceira ação, a terceira nomenclatura adequada, é a ação de manutenção processual. Manutenção, na verdade, a reintegração de posse é a primeira, manutenção de posse é a segunda, e o terceiro requisito, retificando aqui, é a ação de interdito proibitório. Então, a terceira espécie é o interdito proibitório. Nós temos três ações possessórias, hein? Reintegração de posse, nós temos a segunda, manutenção de posse, e a terceira, interdito proibitório. Quando eu falo de interdito proibitório, não aconteceu ainda a invasão, a perda da posse total ou parcial. Vai ocorrer, não ocorreu, ou seja, existe uma grande iminência de ocorrer. Toda vez que eu quero uma decisão protetiva, antes de acontecer o fato, eu vou trabalhar com a ação que é chamada ação de interdito proibitório. Então veja, professor, quantas possessórias nós temos? 3. Reintegração, perda da posse total. Manutenção, perda da posse parcial. E temos o interdito proibitório, retificando, o interdito proibitório, que é a perda da posse. Não perdeu a posse ainda. Existe uma iminência de perder, uma ação preventiva. Professor, o cliente ligou para mim e ele está desesperado. Ele está desesperado porque tem um pessoal de vermelho aqui perto gritando alguma coisa estranha. Olha que eles estão gritando, vamos invadir sua posse. Vamos invadir sua posse. Qual que é a ação adequada? É reintegração? Não, porque não invadiu ainda, né?
Reintegração de posse tem que invadir a casa, a fazenda, o sítio. Não invadiu, e total, né? Manutenção? Também não, porque não invadiu nem parte e nem o total. Qual que é a ação correta? Ação de interdito proibitório. É a ação adequada, é a ação correta, porque é uma ação preventiva. Professor, mas espera aí, essas situações de posse mudam muito. Eu posso ingressar com uma ação de manutenção de posse porque invadiram um pedaço. Mas até o juiz decidir, processo demora, pode ser que invadiram tudo, né? Ou seja, mudou o nome da ação. Fique tranquilo. Porque nós temos um princípio que o juiz, a justiça, utiliza quando você ingressa com a ação errada ou mudou a situação da ação possessória. Como assim, professor? Quando eu faço uma ação possessória, eu posso fazer uma ação de reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, mas se a situação mudar pelo princípio da fungibilidade, o juiz ele vai entender o seu pedido e vai conceder o seu direito, se assim for possível. Olha que interessante. Professor, então peraí, então não dá para errar a ação? Não dá. Mesmo que você faça uma reintegração, na verdade era para fazer uma manutenção, mesmo que você faça uma manutenção e era para fazer um interdito proibitório, fato é que o juiz ele vai aplicar o princípio da fungibilidade. O mais correto é que o advogado solicite isso, né, na sua petição inicial, aplicação do princípio da fungibilidade. E o juiz vai aplicar, então não tem como errar. Preste atenção aqui, olha, quando a gente fala de ação possessória, você precisa ter a posse. Eu não uso ação possessória se o meu cliente não tem posse. Eu só uso ação possessória quando eu frequento o imóvel. Isso acontece muito com casa de praia, chácara, rancho, né? Professor, então peraí, eu não tenho a posse, eu nunca tive a posse, não é ação possessória? Não é ação possessória. Quando eu falo de ação possessória, eu tenho que ter a posse direta, ou pelo menos uma posse chamada, uma posse nova, classificada pela doutrina, que é chamada de posse alternada, ou seja, eu frequento o imóvel. Eu não moro lá, é um sítio, é uma chácara, é uma casa de praia, é um rancho. Eu não moro lá, eu não resido lá, mas eu frequento esse imóvel. Então, a chamada posse alternada, eu gosto muito desse conceito que está no livro do professor. Cuidado, hein? Quando a gente fala de posse, só ingresso, só utilizo os benefícios das ações possessórias toda vez que eu tenho posse. Se eu não tenho posse, não é ação possessória. Não é reintegração de posse, não é interdito proibitório, não é manutenção de posse. É outra ação. Quais, professor? Aí depende. Nós temos aí a classificação das ações possessórias diretas, mas a doutrina classificou algumas ações como possessórias indiretas. E não se engane, porque possessória indireta não é possessória, tá? É uma classificação bacana que a doutrina deu, né? Os doutrinadores aí realmente esclareceram essa situação, porque eram algumas ações perdidas no mundo jurídico. Então eles classificaram como ações possessórias indiretas, mas nada tem a ver com as possessórias. Possessórias têm que ter posse, no mínimo posse direta ou posse alternada. Quando eu falo das ações possessórias indiretas, na criação doutrinária, nós temos alguns institutos importantes, como a emissão da posse, o nome da ação, ação de emissão na posse, e temos também a ação chamada, além da ação de emissão da posse, também conhecida como ação reivindicatória. Professora, essa ação de emissão na posse e reivindicatória, eu posso falar que é possessória? Não. Tem uma classificação como possessória indireta, mas não é a possessória de verdade, né? Então essa ação de emissão na posse é aquela situação que o seu cliente comprou um imóvel num leilão judicial ou extrajudicial. E aí o único meio que ele tem, se ele comprou um imóvel e esse imóvel tem alguém lá, tem terceiro nessa propriedade, o único meio que ele tem de resgatar essa propriedade, ou melhor, essa posse, é através da emissão da posse. Para guardar, para ficar didático, para ficar fácil. Toda vez que eu nunca tive posse, que eu quero a posse pela primeira vez, o nome da ação é ação de emissão da posse. Nome da ação, emissão da posse, porque eu nunca tive a posse. A posse, quando é adquirida pela primeira vez, a ação mais adequada, mais correta, é a ação de emissão da posse. Emissão da posse. Cuidado que emissão da posse, eu posso utilizar esse instituto como ação de emissão da posse, ou eu posso utilizar esse instituto como pedido. O direito brasileiro, o sistema processual civil, e também o sistema processual civil, o sistema processual civil de direito processual e direito material, não é fácil, né? Por isso tanta gente estuda tantos anos o direito. As nomenclaturas muitas vezes não batem com o objeto. É muito estranho imaginar isso, mas é uma realidade. Por mais que exista a ação de emissão na posse, também tem o pedido de emissão na posse, que são coisas diferentes, são situações diferentes. Quando eu peço, dentro de uma petição, solicito, eu venho requerer um pedido de emissão na posse, eu estou pedindo autorização do judiciário para entrar no imóvel. Professor, quando acontece isso? Cuidado! É muito comum, na ação de despejo, existe uma ação de despejo de andamento por falta de pagamento. É muito comum o locador chegar no advogado, o locador, o proprietário, e falar assim, doutor, doutora, largaram o meu imóvel, o inquilino que está me devendo abandonou o imóvel.
É meu, né? Eu posso cair para dentro, né? É meu. Se ele sair, eu posso entrar. Não pode entrar não, hein? Tem um ditado antigo, muita gente não gosta de alugar um imóvel, que é errado também, né? Que se você não aluga um imóvel e não empresta, ou seja, um comodato, o que pode acontecer com o imóvel? Pode ser invadido. E se for invadido, dependendo do lapso temporal, você vai perder esse imóvel através de ação de uso capião, é uma realidade. O imóvel, segundo o princípio constitucional da função social da propriedade, ele não está aqui para ficar largado, né, abandonado. Você tem que dar função a ele. Então, ou aluga ou empresta, ou vende, mas não fica com o imóvel parado, que o risco de você perder é grande. E perde, hein? Nós temos em São Paulo e outros estados diversas situações de apartamentos que foram invadidos. Pra você ter ideia, hein? Apartamento tem porteiro, dizem que tem uma certa proteção e o pessoal invade apartamento. Imagine casa, né? Então não pode largar imóvel. Mas quando você aluga, você tem que saber que você está transferindo essa pessoa, né, dando a essa pessoa poderes. Quais? Poderes possessórios. Quem aluga, o inquilino tem a proteção possessória também. E quem tem posse tem muitos direitos. Tem 166 direitos segundo o direito italiano. 166 direitos, são vários direitos. Os direitos das ações possessórias, eu sou inquilino, eu posso fazer ações possessórias também. O interdito proibitório, alguém está invadindo a minha posse. Eu posso fazer ações de direito de vizinhança, saúde, segurança, sossego. Posso fazer ação de obrigação de fazer, demolitória. Eu posso fazer ações também para proteger a minha posse. Então a posse no Brasil ela tem uma valorização muito grande. Tanto é que quando eu alugo para você, você tem vários direitos como inquilino. Olha que interessante. Quando eu falo de emissão na posse, é muito comum, nesse caso específico da ação de despejo por falta de pagamento, o inquilino abandonar. E o locador, ele acha que naquela situação ele é proprietário, ele pode cair para dentro, o imóvel é dele. Mas não é o raciocínio adequado. Cuidado com essa orientação. Tem advogado que orienta a fazer isso, hein? É um absurdo. Por quê? Eu só entro no imóvel com autorização. Então o que eu tenho que fazer? Faço uma petição, junto nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e falo para o juiz, juiz, olha, o imóvel foi abandonado, juiz, o inquilino que não me pagou o aluguel abandonou o imóvel. Posso entrar, juiz? E se Vossa Excelência autorizar eu entrar, eu quero a presença do oficial de justiça para que ele entre comigo e relate se tem alguma coisa lá dentro ou não, se existe algum bem lá dentro, uma televisão, uma geladeira. Isso é a situação adequada para proteger o seu cliente. Porque, infelizmente, tem muito colega que orienta o quê? Não, cai para dentro, o imóvel é seu. Aí aparece o inquilino que estava devendo aluguel e processa o seu cliente, o locador, por danos morais e materiais. E ganha, hein? Ganha porque ele tem recibos, notas fiscais, tinha geladeira, fogão, como que você vai provar que não tinha? Tá? Então, cuidado. Então, nós temos o pedido de emissão na posse dentro da petição e temos a ação de emissão na posse, tá? Então, pedido e ação são coisas diferentes. Isso é muito comum no direito brasileiro. Lá no direito de família nós temos o instituto da alienação parental. A alienação parental pode ser feita uma ação de indenização por alienação parental ou pode ser feito uma tese dentro de uma inicial. Alienação parental, para quem não lembra, é aquela situação que você induz o seu filho contra o ex-companheiro, contra a ex-companheira. Induz a erro, né? Você começa a colocar informações na cabeça da criança, do adolescente, para estragar a relação. Você está induzindo, né? Olha, não vai com seu pai, não vai com a sua mãe, senão ela vai te largar na adulta, hein? Meu Deus do céu. Aí a criança pega medo, vê o pai, vê a mãe e começa a chorar. Isso chama alienação parental. Então cuidado com isso, porque pode ser ação de alienação parental e pode ser tese. Mesma coisa em emissão. Pode ser ação de emissão na posse ou pode ser tese de emissão na posse, tá bom? Emissão na posse é a primeira vez que eu vou adquirir a posse. Comprei o imóvel no leilão, tem alguém lá dentro, eu não verifiquei, ou verifiquei tinha, mas mesmo assim eu quis arriscar, eu vou fazer uma ação de emissão na posse, tá bom? Então é a ação adequada. A segunda ação que nós temos aí, que não é ação possessória, nem a emissão também não é uma classificação de possessória indireta. Gosto muito porque pelo menos classifica próximo às ações possessórias, mas não é possessória. É a ação reivindicatória. A ação reivindicatória, eu tenho o mesmo objetivo que a reintegração de posse. Professor, qual que é o objetivo da reintegração de posse? Recuperar a posse. A ação reivindicatória, eu também quero recuperar a posse, mas os fundamentos são diferentes. Na ação de reintegração de posse, eu quero a posse de volta, mas o fundamento da minha ação é a posse. Eu tenho que ter posse, ou pelo menos eu tive a posse. Quando eu falo de ação de reintegração de posse, o grande fundamento dessa ação não é a posse, mas sim o domínio, o registro. Ou seja, aquele que tem a posse, ele pode trabalhar com ações possessórias. Aquele que não tem a posse naquele momento, ou faz um tempinho que não tem a posse, o correto é trabalhar com ação reivindicatória, porque eu tenho o registro no meu nome. Quando eu tenho o registro no meu nome, quando eu tenho o domínio no meu nome, a propriedade no meu nome,
A ação adequada que eu vou fazer contra o invasor é a ação reivindicatória, porque o grande fundamento, a grande base é no domínio. Professor, por que você fala isso? Porque são ações que você, como peças, né? Como ferramentas, você vai usar para o momento adequado. E aí tem advogado que fala, é tudo a mesma coisa, não é não. Você faz uma ação de reintegração de posse e era para fazer uma ação de missão. Você faz uma ação de reintegração de posse e era para fazer uma ação reivindicatória. O que você vai fazer? Se do outro lado tem um bom profissional, ele vai ter muitas artimanhas, muitos fundamentos, motivação para defender muito bem o seu cliente. E a primeira defesa é bater nisso. Ô juiz, ó, o autor está falando de ação possessória, mas nem posse ele tem, nunca teve. Nem prova que tem posse. E aí? Você vai perder a ação. Então cuidado. Tem uma questão no direito que é muito importante, que é a posse velha e a posse nova. Quando a gente fala de posse velha, é aquela posse de mais de um ano e dia. Mais de um ano e um dia. Quando eu tenho a posse de mais de um ano e um dia, eu tenho a posse velha. Quando eu tenho a posse menos de um ano e dia, eu tenho posse nova. Professor, mas o que significa isso? Processualmente falando, na prática, que é essa o objetivo do questão de direito, né? Na prática isso funciona. Quem tem a posse nova, lá nas ações possessórias eu posso pedir uma liminar, eu posso pedir uma tutela provisória. Quando eu tenho a posse velha, eu posso até pedir essa liminar, mas eu vou perder. Ou seja, o juiz nunca vai dar uma liminar, ou seja, na ação possessória, nas ações possessórias, na reintegração de posse, o juiz não vai definir uma liminar. Por quê? Porque o invasor tem uma posse velha. Ele vai querer escutar, ele vai querer analisar melhor. Então, quem tem a posse velha, leva vantagem. Leva vantagem porque não vai sair com uma liminar. Olha que interessante. A liminar não vai tirar essa pessoa. O juiz vai resolver com calma. E muitas vezes ele vai marcar uma audiência que só tem aqui nas ações possessórias, no direito imobiliário, que é a chamada audiência de justificativa. Essa audiência de justificativa é uma terceira audiência, né? Muita gente fala que o processo civil, nós temos a audiência de mediação e conciliação, que é a novidade do novo CPC, nós temos a audiência de instrução e julgamento, que é a audiência bam, onde tem o juiz, a figura do juiz realmente, mas nós temos sim uma terceira audiência, a chamada audiência de justificativa ou justificação. Tem vários termos que são utilizados, não importa, é tudo a mesma coisa. Essa audiência, antes do juiz decidir uma liminar, em sede de ação possessória, o juiz vai marcar essa audiência quando a posse é velha. Porque ele não vai sair julgando liminar, ele não vai fazer injustiça de tirar alguém sem escutar. Então ele marca essa audiência para olhar nos olhos desse sujeito, né, provável invasor, casal, né, família, e vai escutar a história. E aí sim ele vai decidir a respeito da liminar. Liminar, nessas ações possessórias, cabe o recurso de agravo de instrumento. Contra a decisão interlocutória, ou seja, tutela provisória, o recurso que eu utilizo é agravo de instrumento. Quanto à decisão definitiva, recurso de apelação. Então, nas ações possessórias, eu posso usufruir de uma liminar, um pedido liminar. Isso para ficar fácil de entender, porque liminar, na verdade, não é o termo mais adequado. Né? Liminar, eu tenho que chamar o correto de tutelas provisórias. Então, nas ações possessórias, eu posso sim solicitar as tutelas provisórias. E dessa decisão, se sim ou se não, e baseada sempre na posse velha ou nova, cabe agravo de instrumento, é o recurso, 15 dias o prazo, agravo de instrumento. Da decisão definitiva da ação possessória, cabe o recurso de apelação. Contra a decisão definitiva, de mérito ou não, cabe recurso de apelação. Então, cuidado, são recursos importantes que envolvem a sistemática aí das ações possessórias. Então, volto aqui nas ações possessórias. Professor, quantas possessórias existem no direito brasileiro? 3. Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Interdito proibitório ainda não ocorreu a invasão total ou parcial, mas pode ocorrer a qualquer momento. Existe uma iminência de ocorrer. Ação de interdito proibitório é aquela situação que o sujeito, ele vai de helicóptero, né, lá na fazenda. Por quê? Porque na verdade o pessoal de vermelho já está invadindo lá a fazenda. Então ele tem uma decisão, ele vai falar com o líder. Quem que é o líder do movimento? Ah, sou eu. Olha só, tem uma decisão judicial que não pode invadir. Então ela é o quê? Protetiva, caráter liminar, caráter provisório. Dessa decisão, inclusive, cabe recurso, agravo de instrumento. As possessórias, só 3, hein? Existem essas possessórias, eu falo normalmente que são fraudulentas, né? Ou possessórias genéricas, mas não é possessória, são indiretas, né? A doutrina achou um lugar para essas ações, mas o objetivo dessa ação é outro, né? Então, nós temos aí a ação de emissão na posse, que tem um outro objetivo, e temos a ação reivindicatória. A ação de emissão na posse e a ação reivindicatória não é ação possessória. São ações chamadas de possessórias indiretas, mas de possessória não tem nada. Emissão na posse, posso usar como pedido,
ou posso usar a ação de missão na posse. Toda vez que meu cliente nunca teve a posse. Exemplo prático e didático é o leilão. Quando o cliente adquire um imóvel no leilão, é a ação que eu vou usufruir, é a ação que eu vou utilizar, é a ação de missão na posse, é a mais adequada, a mais correta. Quando meu cliente não tem a posse, posse velha, posse nova, ele nunca teve a posse, né? Ou melhor, ele teve a posse mais um pouquinho só, o nome da ação, a mais adequada, a mais correta, é a ação reivindicatória. Porque o objetivo da ação reivindicatória é recuperar a posse, mas o fundamento dessa ação é com base na matrícula ou na transcrição. Matrícula após 73, transcrição antes de 73. Que regulamenta isso é a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. É a lei que regulamenta essa questão dos registros públicos no Brasil. Então, por isso é importante, aquele ditado, só é dono quem registra. Gera segurança jurídica. No direito, eu costumo dizer que nós não temos seguranças absolutas em relação a nada, né? Professor, nós temos segurança absoluta quando eu faço toda a solicitação de documentos. Isso não é verdade, né? Não é verdade. Por quê? Porque no direito brasileiro, infelizmente, nós temos que fazer a nossa parte. Quando você solicita várias certidões para dar o aval numa transação imobiliária, você está gerando uma segurança, mas uma segurança sempre relativa. Eu bato nessa tecla porque a verdade é uma só. Você tira todas as certidões, solicita todas as certidões para dar o aval numa transação imobiliária. E aí aparece um novo filho. Pronto, no inventário. Já mudou toda a situação. Ou ainda aparece uma fraude contra a execução, fraude contra credores, né? E aí já realmente ocorre a nulidade ou a nulidade do negócio. Então, fato é que é importante sim você fazer a coisa correta, solicitar certidões, né, tudo por escrito, mas nunca no Brasil, em qualquer situação, você vai ter segurança absoluta sobre tudo. Não existe isso, né? É sempre uma segurança relativa em relação às transações imobiliárias e em relação a tudo, né? Eu costumo dizer que a vida é assim, né? Ah, eu tenho saúde, isso é uma saúde relativa, né? Até que prove o contrário. A vida, nada absoluto, não existe uma segurança absoluta em relação a nada. E no mundo jurídico também não. Ajuda? Ajuda, claro que ajuda. Se você faz toda a solicitação de certidões, faz a coisa correta, você está se protegendo como profissional e protegendo os seus clientes. Mas bater no peito e falar, olha, está garantido, não. Pode ocorrer um evento e pode mudar tudo isso, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Quando eu falo das ações possessórias, então nós estamos falando de ações de procedimento especial. O novo CPC classificou essas ações como ações de procedimento especial. Essas ações possessórias de procedimento especial, nós temos aí regras importantes. A primeira regra é o endereçamento. O endereçamento é sempre o fórum mais próximo ao imóvel. Então nós temos essa regra aí. Ações possessórias, existem custas judiciais. Eu só não vou, na verdade, pagar custas judiciais quando eu consigo um benefício. Qual, professor? O benefício da justiça gratuita. Justiça gratuita, com o novo CPC, eu tenho que pedir essa justiça gratuita. E o juiz pode deferir ou não. Cada vez mais, na prática forense, está cada vez mais difícil de conseguir. Mas se eu consigo justificar e provar através de declarações de imposto de renda, através de não só declarações, mas a carteira de trabalho que eu estou desempregado, eu consigo os benefícios da justiça gratuita, que aparece ali no artigo 98 do novo CPC. Quando eu consigo a justiça gratuita, é uma grande vitória, porque essa justiça gratuita me ajuda até para recorrer, porque eu não vou precisar recolher custas judiciais no recurso, né? Taxas judiciais para recorrer também. E hoje em dia, o artigo 98, que esclarece essa situação de justiça gratuita, também esclarece um monte de informações. Porque quando eu consigo a justiça gratuita, eu consigo muita coisa boa. Ou seja, além da taxa, do mandado, eu consigo talvez até, tem uma discussão em relação a isso, a perícia, né, que agora aparece no artigo 98. E aí tem uma discussão jurisprudencial se vai conseguir gratuito ou não, se tem que pagar ou não. Mas eu consigo até teste de DNA, exame de DNA, gratuito se eu consigo a justiça gratuita. Então, cuidado com isso, é muito importante conseguir a justiça gratuita. Provas, professor, quais são as provas da posse? Nós temos as provas orais e as provas documentais no direito. Eu provo a posse com isso, né? Com documentos, papéis, e também provo com ata notarial, também provo com testemunha, com depoimento pessoal. É assim que eu provo a posse, ok? Da ação possessória, das ações possessórias, cabe as respostas do réu, ou seja, contestação, reconvenção. Eu vou trabalhar com as respostas do réu. Olha só, chegou as perguntas agora, que bacana. Vamos lá então, ó. Os pais falecem, deixam o imóvel com 2 casas. Os filhos não abrem inventários e a casa da frente do imóvel é invadida. Qual a medida a ser tomada pelos filhos? Tem que analisar a seguinte situação. Ah, eu tenho um pouquinho de posse, eu já tive um pouquinho de posse. Ação possessória. Não, eu nunca tive a posse. Eu nunca entrei naquele imóvel. Esquece a ação possessória e trabalha com documento. Qual ação?
ação, na verdade, reivindicatória. Professor, mas eu não tenho documento no meu nome porque eu não fiz o inventário. Mas aí você pode trabalhar com os direitos hereditários, né? Você, na verdade, prova que você é uma herdeira e trabalha com uma ação reivindicatória. Então, pelo que você está me falando, na situação concreta, o mais correto seria a ação reivindicatória. Claro, merece uma análise concreta, mas o mais correto seria a ação reivindicatória, porque pelo que me parece, você nunca teve a posse. Não, eu tive uma posse pequenininha, entrei no imóvel. Pronto, você já teve posse, trabalha com a ação possessória, tá bom? Tá legal a pergunta, parabéns, um abraço pra você. Olha só, Maril diz, Votuporanga, um abraço pessoal Votuporanga. É obrigatória a presença do cônjuge para propor ação possessória? 10, excelente pergunta. Tanto a ação de uso capião como as possessórias diretas e indiretas, toda vez que eu sou casado, ele ou ela tem que colocar na ação, no polo da ação, no polo ativo, autor, e no polo passivo também, se eu sei o nome do réu. Por que isso, professor? Porque nós temos no direito algo que é chamado de litisconsórcio necessário. Litisconsórcio necessário é o quê? Existe pluralidade de partes, autores ou réus, obrigatoriamente, tá bom? Então tem que colocar assim, excelente a pergunta, inteligente, parabéns, um abraço. Amélia Castro também pelo Facebook, um abraço para você. Cliente usufrutuária, perde a posse para um nu proprietário. Propõe a ação de reintegração de posse que é julgada improcedente, por falta de prova do esbulho. Posso ajuizar a reivindicatória? Pode ajuizar a reivindicatória, porque a ação possessória e a ação reivindicatória não faz coisas julgadas. Você pode sim, é uma segunda chance, é uma segunda tentativa. Pode sim. E provavelmente perdeu essa ação, vou ser bem sincero, porque houve um erro, não vamos julgar aqui, não, é uma intenção, precisa analisar sempre a forma prática, né? Então longe disso, mas pelo que você está me falando, com base no que você está me falando, pode ser que perdeu a ação porque realmente usou o instrumento inadequado, né? A ação de posse tem que ter posse. Se não tinha posse, perdeu a ação por causa disso. Tá vendo como a prática é diferente da teoria? E o professor tenta unir as duas coisas aqui no Questão de Direito? Então a ação adequada é reivindicatória, com base no domínio. Provavelmente perdeu essa ação porque nunca teve a posse, tá bom? Sucesso, o tema é muito bom. Um abraço pra você, sucesso, boa semana, paz e saúde. Tchau, fui!